Olá, olá, muito bom dia, queridas irmãs, mulheres vivendo em Cristo, com Cristo e para Cristo. Deus abençoe vocês grandemente e poderosamente neste dia. Espero que todas vocês estejam muito abençoadas no Senhor, desfrutando da sua paz, da sua graça e da sua fidelidade. Conte-me nos comentários de que cidade e de que país você está me acompanhando. Ficarei muito feliz em saber de onde você está assistindo ao Café com Fé, para que possamos nos cumprimentar e continuar crescendo juntas na palavra de Deus. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com Fé, um momento especial para pararmos por alguns minutos, abrirmos o nosso coração e permitirmos que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Estou convencida de que o Senhor tem uma palavra de ânimo, esperança e direção para a nossa vida neste novo dia. E como sempre fazemos antes de compartilhar a reflexão, vamos começar orando, agradecendo ao nosso Pai Celestial pelo presente de um novo amanhecer. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este novo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua fidelidade, que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque nos permitiste acordar com vida e mais uma vez podemos nos aproximar da tua presença para ouvir a tua voz. Colocamos este momento em tuas mãos. Abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e prepara o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Fortalece a nossa fé, renova as nossas forças e ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade. Que o teu Espírito Santo nos guie durante este devocional e que cada palavra produza frutos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridas irmãs, vamos estar lendo João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Nos diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje vamos falar sobre o tema como ter paz em meio às aflições. Como ter paz em meio às aflições. As aflições, queridas irmãs, fazem parte da vida. Todos nós enfrentamos momentos de dor, incertezas, perdas, enfermidades ou situações que colocam a nossa fé à prova. No entanto, Jesus nos deixou uma promessa que continua trazendo esperança a todo cristão. Em João capítulo 16, versículo 33, que acabamos de ler, ele nos diz: em mim, vocês terão paz. No mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que significa ter bom ânimo? Significa manter a esperança. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Significa não desanimar, não perder a fé e aprender a viver com alegria, que vem de Deus. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Cristo está conosco. Ter bom ânimo é enfrentar a vida com confiança, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Evangelho de Jesus Cristo nos dá força, consola e uma perspectiva eterna para atravessar qualquer provação sem perder a esperança. No versículo 33 que acabamos de ler, Jesus estava dando aos seus discípulos as últimas instruções antes de ir para a cruz.
porque ele sabia que em pouco tempo eles enfrentariam momentos muito difíceis, muito. Por isso quis preparar o coração deles, para que não se assustassem quando começassem as perseguições, quando fossem rejeitados, insultados, desprezados e perseguidos por causa do seu nome. Jesus os advertiu de que o mundo os odiaria, porque eles já não pertenciam ao sistema deste mundo. Quem decide seguir a Cristo muitas vezes encontrará oposição, porque a luz sempre incomoda as trevas. Se o mundo nos elogiasse e aprovasse tudo o que fazemos, precisaríamos examinar o nosso testemunho, pois Jesus disse que os seus seguidores seriam diferentes. Mas quando Jesus fala sobre sermos diferentes, ele não está se referindo apenas à aparência exterior. Ele não está dizendo que a diferença de um cristão está somente na roupa que veste, na maquiagem, no penteado ou na maneira de se apresentar. Não! E é verdade que, como filhos de Deus, devemos nos vestir com modéstia, decência e sabedoria. Porém, a diferença que Cristo deseja produzir em nós vai muito mais além da aparência. Podemos ver muitas jornalistas profissionais e pessoas que nem sequer são cristãs, se vestindo com elegância e respeito. Uma boa apresentação não é exclusiva dos cristãos. Por isso, a verdadeira evidência de que pertencemos a Cristo não está apenas na nossa aparência, mas em quem somos quando ninguém está nos observando e na forma como tratamos as pessoas. Ser um seguidor de Cristo significa tomar-se a cada dia mais parecido com Ele. Significa falar como Ele falaria, agir como Ele agiria e responder como Ele responderia. É refletir o caráter de Cristo em nossa vida diária. É amar aqueles que nos rejeitam, abençoar os que nos amaldiçoam, perdoar aqueles que nos feriram e fazer o bem até mesmo a quem não merece. É responder com mansidão quando os outros reagem com ira, com humildade quando somos ofendidos e com misericórdia quando poderíamos escolher a vingança. Ser diferente é manter a integridade quando todos os demais decidem fazer o que é errado. É permanecer fiel a Deus quando ninguém está olhando. É dizer a verdade, mesmo que isso tenha um preço. Cumprir com a nossa palavra, ser honesto, compassivo e viver de maneira que glorifique a Cristo. Essa é a diferença de um verdadeiro discípulo. É percebida pelos frutos que ele produz. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Quando Cristo governa o nosso coração, começamos a manifestar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa transformação é algo que o mundo não pode produzir por si mesmo. O mundo pode até imitar certos comportamentos exteriores, mas não pode produzir um coração transformado pelo Espírito Santo. Somente Cristo pode mudar o interior do ser humano. E quando o coração é transformado, também mudam as palavras, as decisões, as atitudes e a maneira de viver. Por isso, a nossa diferença não consiste simplesmente em parecer religiosos, mas em refletir a vida de Cristo em cada área da nossa existência. Essa é a diferença que impacta o mundo e testemunha que verdadeiramente nascemos de novo. Por isso, queridas irmãs, mulheres vivendo em Cristo, Jesus lhe disse: neste mundo vocês terão aflições. Ele não lhes prometeu uma vida sem problema.
Falou com sinceridade, disse que enfrentariam dificuldades, enfermidades, angústias, perseguições, perdas, necessidades, momentos de incertezas e processos que colocariam a fé deles à prova. Nós também passaremos por situações semelhantes. Haverá momento, queridas, em que perderemos pessoas queridas. Enfrentaremos dificuldades financeiras, enfermidades, portas fechadas ou períodos em que parecerá que Deus está em silêncio. No entanto, Jesus continua nos dizendo hoje as mesmas palavras. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. É como se o Senhor estivesse nos dizendo, não permitam que as circunstâncias apaguem a fé de vocês. Não deixem que o medo domine o coração de vocês. Em meio ao processo, vocês não estarão sozinhas. Eu caminharei com vocês, eu os fortalecerei, os sustentarei e lhes darei a graça necessária para vencer cada batalha. Você não precisa temer o vendaval, a tempestade, um diagnóstico médico ou as más notícias. Não precisa viver escravizada pelo medo do futuro, porque o Senhor prometeu estar com você todos os dias. Ele não disse que estaria com você apenas um dia, uma semana, um mês, ou somente quando tudo estivesse bem. Não. A sua promessa é muito maior, todos os dias. Todos os dias. Isso significa que Ele estará com você nos dias de alegria e também nos dias de lágrimas, nos momentos de abundância e nos tempos de escassez. Quando você estiver fome e também quando sentir que não consegue mais continuar. Não haverá um único dia da sua vida em que Deus o abandonará. Ele estará com você para guardá-lo, para protegê-la, sustentá-la, fortalecê-la. Estará ao seu lado para levantá-la. Quando cair, consolá-la. Quando chorar, dá-lhe sabedoria. Quando não souber que decisão tomar e lembrá-la de que as suas promessas continuam fiéis. Talvez haja momentos em que você não sinta a presença de Deus. Ou pense que Ele está em silêncio. No entanto, a presença de Deus não depende das nossas emoções. Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo, ainda que os nossos olhos não o vejam e os nossos sentimentos nos façam pensar o contrário. Ele continua caminhando ao nosso lado. Foi por isso que Jesus pôde dizer com toda a autoridade, tenham bom ânimo. Não porque as aflições desapareceriam imediatamente, mas porque Ele mesmo estaria presente em meio a eles. A paz do cristão não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que o Senhor jamais nos deixará e jamais nos abandonará. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, Ele está declarando uma verdade poderosa. Ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte e venceu tudo aquilo que tentava separar o ser humano de Deus. Por isso, se permanecermos em Cristo, também participaremos desta vitória. É como se Jesus estivesse nos dizendo, se você confiar em mim, buscar a minha presença, ouvir a minha voz e depender da minha direção, você também vencerá. Não pelas suas próprias forças, mas porque eu lutarei ao seu lado e lhe darei a vitória. Enquanto os discípulos caminhavam fisicamente com Jesus, sentiam-se seguros. Se surgia um problema, o mestre estava aí. Se havia uma tempestade, Jesus a acalmava. Se aparecia uma enfermidade, ele curava. Se faltava alimento, ele multiplicava os pães. Ter Jesus fisicamente ao lado deles lhe dava tranquilidade. Mas agora, ele estava anunciando que
em pouco tempo voltaria para o Pai. Ao ouvirem essas palavras, os seus corações se encheram de tristeza. Humanamente, era difícil compreender como continuaria sem a presença visível do Mestre. Nós também podemos nos sentir assim. É fácil confiar quando tudo vai bem. Quando há saúde, quando a família está unida, quando o trabalho é estável, quando as contas estão em dia e parece que tudo está em ordem. Nesses momentos é fácil dizer que confiamos em Deus. O difícil é quando tudo parece desmoronar. Quando chegam as más notícias, quando os planos mudam de repente, quando a dor bate à porta, quando a angústia invade o coração e as respostas parecem não chegar. É justamente nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova. Era exatamente isso que estava para acontecer com os discípulos. No entanto, Jesus lhes disse que não se preocupassem, porque não os deixaria sozinhos. Prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para permanecer com eles, guiá-los, fortalecê-los, lembrá-los de tudo que ele lhes havia ensinado. Por isso também lhes disse: não os deixarei órfãos. Embora não estivessem mais fisicamente com eles, a sua presença continuaria por meio do Espírito Santo, que seria o seu ajudador, o seu consolador e a sua força em cada provação. E assim, queridas irmãs, chegamos ao fim de mais um Café com Fé. Muito obrigado por me acompanhar e permitir que a palavra de Deus fale ao seu coração. A minha oração é que esta mensagem tenha fortalecido a sua fé e lembrado você de que, embora as aflições cheguem, Jesus já venceu o mundo. Por isso, não viva dominada pelo medo, mas pela confiança naquele que prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Se este devocional foi uma bênção para você, compartilhe com alguém que você precisa hoje, com alguém que precisa hoje de uma palavra de esperança. Também convido você a inscrever-se no canal, deixar o seu comentário e clicar em gostei. Dessa forma o YouTube recomendará este conteúdo a mais pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum Café com Fé. Todas as manhãs continuaremos crescendo juntas na fé, aprendendo mais da palavra de Deus e fortalecendo o nosso relacionamento com o Senhor. Que Deus, queridas, abençoe vocês, guarde e lhe conceda um dia cheio da tua presença. Nos vemos no próximo Café com Fé. Que Deus abençoa ricamente vocês. Tchau, nos vemos.